Olá, amigos ouvintes do canal Reflexões para um Dia Feliz. Turma lá do YouTube, canal Wanda Barros. Bom estar aqui com vocês novamente, dando continuidade à exploração desse livro, dessa obra maravilhosa que é a Conduta Espírita, né, que nos traz Divaldo Vieira através do Espírito André Luiz. Dessa feita, nós estamos trazendo o assunto perante os companheiros. Como nós devemos nos portar perante nossos companheiros, companheiros e companheiras, né? Então, Valdo Vieira traz um assunto para a gente bem interessante hoje, né? Para gente, se a gente está fazendo a coisa correta, se a gente está realmente seguindo os preceitos de André Luiz, e ele começa assim: perante os companheiros, guardar comunicabilidade e atenção ante os companheiros de luta, ainda mesmo para aqueles que se mostram distantes do Espiritismo. Companheiros de luta, companheiros que nos acompanham no dia a dia, no trabalho, nos estudos, nas igrejas, na nossa casa, o nosso marido, a nossa esposa, né? Os nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, tudo isso são companheiros que ele se refere. Ele não se liga somente ao companheiro marido e mulher. Ele fala aqui muito claro, companheiros de lutar. É um condomínio, nós somos companheiros dentro de um condomínio, nós somos companheiros dentro do trabalho, nós somos companheiros numa seara espírita, numa igreja, num templo, não é? Um grupo que se reúne para um denominador comum, para conversar sobre algo, para resolver algo em comum, é considerado um companheiro. Então, e ele ainda fala o seguinte: mesmo para com aqueles que se mostram distantes do Espiritismo, ou seja, ele não tem restrição. Nos unimos num bem comum, nos unimos para uma solução em comum, é companheiro. E ele continua assim: todos somos estudantes na grande escola da vida. Respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera a maledicência. Quem reprova alguém conosco, de certo nos reprova perante alguém. Aquela velha história, quem fala de mim para alguém, fala de alguém para mim. É isso que ele quer dizer. Quem reprova alguém conosco, quem fala mal de alguém para nós, de certo fala de nós para alguém. Isso é fato. Quando emprestar objetos comuns, não porfiar sobre a sua restituição, sustentando-se firme no propósito de auxiliar os outros de boa mente naquilo que lhes possa ser útil. Soluço. Desapego é alicerce de elevação. A gente ainda não consegue fazer isso, né? Fulano chega aqui, me empresta isso assim, assim, você empresta. Você esquece, você vai cobrar. Agora, a maneira como você cobra faz a diferença. Hoje eu estava num local, coincidentemente uma amiga comentou assim: rapaz, meu marido emprestou meu aspirador de pó para uma vizinha. Não, minto, a escada para uma vizinha. E essa vizinha nunca devolveu. E eu dizia assim para ele: fulano, vai buscar a escada. Eu vou, não, tenho vergonha. Pois eu vou buscar a escada, é minha. Chegou lá e disse assim: vizinha, me empresta a minha escada que está aí contigo. Ela disse que a vizinha toda agangada, te emprestar, mas a escada é tua. Eu disse: mas tu nunca devolveu. Já considero tu, estou te pedindo emprestado. Achei interessante, coincidentemente, nós temos um assunto sobre isso hoje, né? A maneira como você pega de volta, como você pede, você cobra o que você emprestou, faz toda a diferença. Continuando. Perdoar sem condições aqueles que nos correspondam a esperanças ou que direta ou indiretamente nos prejudiquem, inclusive aos obsessores e a outros irmãos infelizes.
Perdoar sem condições aqueles que não nos correspondam às esperanças ou que direto ou indiretamente. Ou seja, perdoar sem esperar retorno. Eu vou perdoar o fulano. Se fulano não me perdoar, é problema dele, já é questão dele. Eu vou perdoar. Acabou. Perdão nas almas, luz no caminho. Porque quem perdoa é o maior beneficiado. Não é o quem recebe o perdão, é quem perdoa é o maior beneficiado. Sabemos disso. Fugir de elogiar companheiros que estejam agindo de conformidade com as nossas melhores aspirações, para não lhes criar empecilhos à caminhada enobrecedora, embora nos constitua dever prestar-lhes assistência e carinho para que mais se agigante nas suas boas obras. O elogio é sempre dispensável. Volto a dizer, assim como pedir a devolução de algo que você emprestou faz a diferença de como você vai fazer isso, como você conduz essa situação, é a mesma coisa do elogio. Depende de como você vai fazer aquele elogio, para que a pessoa não se sinta lá nas alturas. Um elogio simples, um elogio de agradecimento, é a maneira como você conduz a situação. É a maneira como as palavras saem do teu coração. Porque o elogio é sempre dispensável. Suprimir toda crítica destrutiva na comunidade em que a aprende e serve. Por exemplo, hoje a maioria de nós moramos em condomínios, né? Condomínios fechados, até porque é mais seguro. Evitar fazer fofoca dentro do condomínio, fofoca destrutiva, falar mal do outro, criticar o outro, é caridade. E a gente aprende e serve. Ao invés de criticar, a gente serve, a gente aprende, a gente orienta, a gente ensina. A Seara de Jesus pede trabalhadores decididos a auxiliar. Ao invés de você perder tempo criticando, vai lá e orienta, auxilia. Se a pessoa não quiser, você fez a sua parte. Mas não critique. É difícil? É, porque nós temos a crítica arraigada na nossa matéria, no nosso espírito, nosso perispírito. Nós somos críticos natos, porque é mais fácil criticar do que elogiar, né? Ainda, coibir-se de qualquer acumpliciamento com o mal, a título da solidariedade nesse ou naquele sentido. Você vê alguém arquitetando fazer o mal, não seja cúmplice. Se você não pode tirar ele daquele caminho, se afaste. Mas não seja solidário ao mal, em hipótese alguma. Rapaz, eu vou matar fulano. Me chama na hora que eu vou te ajudar. Fulano, não faz isso. Não, eu vou fazer. Então tá, tu vai sozinho, não conte comigo. Esse aqui é o caminho. Quem na consciência, dessa é a perturbação. Nunca fazer acepção de pessoas e nem demonstrar cordialidade fraterna somente em circunstâncias que lhe favoreçam conveniência e interesses materiais. E como a gente faz isso? Vou tratar bem fulano, porque fulano pode fazer isso assim para mim. Eu vou ser bacana com fulano de tal, porque amanhã eu posso precisar dele. É assim que a gente ainda age. A lei divina registra o móvel de toda ação. Aí a gente precisa lembrar que nós somos imortais, o que nós plantamos, nós colhemos. Precisamos lembrar que tudo o que a gente planta, a gente precisa colher, e que todo o mal que a gente faz o outro volta para a gente, às vezes, em dobro. Se a gente se lembrar dessas premissas, da necessidade de a gente fazer uma caminhada jogando flores e não espinhos, para que a gente possa ter uma vida mais leve, para que a gente possa conviver levemente com quem nos rodeia, a gente vai melhorar bastante, a gente vai crescer espiritualmente bastante, né? Que ele fala que a lei divina registra o móvel de toda ação. Nada passa despercebido a lei divina. Nada passa despercebido a espiritualidade.
A gente que pensa, eu às vezes, eu sou diabética, e às vezes eu digo que eu chuto o pau da barraca e eu como um pão, eu adoro pão francês quentinho, meu Deus, passar a manteiga derretendo. Ela disse, mas tu é diabética, tu vai comer esse pão, eu vou comer escondido de mim. Eu uso essa expressão, vou comer escondido de mim. Mas a espiritualidade está vendo eu comer o pão, está vendo eu cometer meu suicídio devagarinho. Não posso comer pão, porque eu sou diabética, mas eu como, escondido de mim eu como. Mas escondido da espiritualidade eu não como. Não adianta. A lei divina registra tudo, né? E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, eu vos amar, se vos amardes uns aos outros. Palavras de Jesus. Se vós amardes uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Está lá em João, capítulo 13, versículo 35. E aí eu fui atrás desse capítulo 13, versículo 35 de João, que ele afirma o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus estabelece o amor mútuo entre os cristãos como a marca de identificação principal dos seguidores, dos seus seguidores. Um amor baseado em suas próprias ações de serviço e sacrifício. Os principais pontos de João, capítulo 13, versículo 35, é a identidade do discípulo, é o Novo Testamento, é o testemunho ao mundo, é a ação, não apenas sentimento. A identidade do discípulo, ele fala o seguinte: o amor prático e genuíno é a prova pública de que alguém segue a Jesus. O amor prático e genuíno é a prova pública de que alguém segue a Jesus. Gaguejei. Isso é quem faz ao vivo. O novo mandamento, ele diz o seguinte, esse versículo segue a ordem de amar como eu vos amei, está lá no versículo 34, indicando um amor sacrificial e incondicional. E o testemunho ao mundo é a forma como os cristãos se tratam, serve como testemunho para que o mundo reconheça a Jesus. E a ação, quando não é apenas sentimentos, é o amor mencionado que envolve atitudes, exemplificado anteriormente por Jesus ao lavar os pés dos discípulos. O texto enfatiza que o amor não é apenas um conceito, mas uma prática que valida a fé e o discipulado. O texto enfatiza que o amor não é apenas um conceito. Nós não estamos falando em conceito, nós estamos falando em prática, em validar a fé e o discipulado. Maravilha, né? Fantástico esse texto de hoje. Pequenininho, como todos os textos desse livro, dessa obra, mas muito rico em conhecimento e em orientação. E assim nós encerramos mais uma vez o nosso encontro, e eu agradecendo também a espiritualidade amiga por estar aqui me conduzindo nesse momento, que é muita responsabilidade estar aqui na frente dessa câmera falando para vocês dessa obra. Eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês o sentimento que essa obra nos traz. Peço a nossa Maria, Mãe Santíssima, que cuide de todos nós, que nos proteja, nos conduza e nos oriente e nos coloque debaixo do seu manto sagrado. Não deixem de dar o like, de fazer comentário, de compartilhar suas redes sociais para os seus amigos, familiares. Talvez para alguém que esteja necessitando ouvir essa orientação de André Luiz, não é? E assim a gente é só gratidão. Até a próxima.